Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Trincheiras da Resistência, um podcast progressista que a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Eu sou Yara Cordeiro, sou administradora, com pós-graduação em Gestão e Políticas Públicas e também na atuação das mulheres na América Latina e Caribe. E hoje eu estou com duas convidadas muito especiais, que é a Samaya e a Stephanie, que compõem a chapa 640 Brasília 4.0 Futuro e Agora. E eu tenho uma série de perguntas e uma série de curiosidades para tratar com elas. Eu acho que a primeira coisa que eu quero saber é como vocês entraram no Partido dos Trabalhadores, por que que vocês se interessaram por essa parte da política, né, mais partidária, e em especial, o que fez com que vocês viessem compor uma chapa dessa. Fiquem à vontade para escolher quem começa primeiro, tá? Não tem regras. Claro. Então, eu sou a Stephanie, né, tenho 25 anos, atualmente sou advogada. Aí a minha história na militância é uma coisa muito delicada, por quê? O meu chá de fraldas foi feito dentro de um gabinete de um deputado do PT, do Vasni. Então, assim, desde a minha concepção que eu tô ali infiltrada no partido. E aí, eu sou filha de pioneiros na Vila Tele Brasília, e então, assim, eu sempre tive isso muito forte na minha família, sabe? Eu Por meus pais terem sido pioneiros e ter lidado com o governo do Roriz, tomando bomba, cachorro em cima deles, toda aquela história de luta para permanecer no local onde a gente mora, a gente já cresceu escutando muita história de luta. Então, não existe um momento da nossa vida em que eu não tivesse essa presença forte, essa figura forte dos meus pais. O meu pai, enquanto homem, que ia lá e tomava bomba, tomava cachorro, e a minha mãe, aquela mulher que, além de ser aquela figura que cuidava da família, abraçava todo mundo, incentivava meu pai: "Não, vai lá, é isso daí mesmo, acho que tá tudo certo. A gente tem que lutar por isso". E deu tudo certo, né, que a gente tá hoje lá, todo mundo bem, na Vila Tele Brasília. É um local extremamente valorizado no DF, um pouco ainda marginalizado, mas é um local excepcional. Não gosto de fazer propaganda, que eu quero manter ali o espírito de comunidade com os pioneiros e morador novo, a gente fica assim: "Poxa, tá quebrando ali um pouco o senso de comunidade, não vai entender muito da nossa história", mas enfim. Depois de muito tempo, né, entrei no Grêmio Estudantil logo no ensino fundamental 1. Foi toda uma campanha muito maluca, porque eu não lembro especificamente como foi, né, mas eu lembro que entre os favoritos eu era a única menina que tinha, né, então virou pra mim uma disputa pessoal ter que ganhar daqueles meninos. E foi muito bom porque eu ganhei, né, na oitava série. Ensino médio, mesma coisa, era Grêmio Estudantil, eh, movimento secundarista. E aí eu digo que eu fiz 2 coisas aos 16 anos: deixar de ter 15 e me filiar ao PT. Foram 2 coisas que, porque não tinha como não, querer construir aquele partido em que a minha família me criou, né. Então, era quase que respeitar o legado que o meu pai me deixou. Eh, e aí, enfim, me filiei aos 16 anos. E qual foi o motivo que me fez, querer compor, né, uma chapa do PT? Eh, hã Na verdade, isso é um momento que eu lembro de uma lembrança muito vívida na minha memória, que foi um momento que a gente estava numa discussão, construção do partido, né. Sempre, eu lembro que existe isso com mais frequência, né, hoje em dia eu não vejo mais. Mas a gente tinha uns debates com os companheiros, e a gente estava discutindo justamente sobre a militarização das escolas públicas. Uhum. E aí eu lembro que todo mundo falava: "Gente, vamos", e na época eu era estudante secundarista, eu estava lá pra escutar o que eles tinham pra falar. E aí eles falaram assim: "Gente, vamos entrar na escola, vamos conversar com os professores, a gente poderia conversar com a secretaria de educação pra ver se alguém consegue falar com a gente sobre isso, né". E eu: "Que horas que vocês vão conversar com os alunos?". Mas só pensando, né, e não falava nada. E aí vendo o pessoal falando: "Vamos chamar isso, os diretores, que não sei o quê, que não sei o quê", e ficando incomodada de verdade, porque, gente do céu, quem vai ser o mais afetado com a militarização das escolas? E vocês não estão pensando em chamar eles? Aí eu: "Então, galera, porque eu não sei se vocês ainda estão sabendo, mas atualmente eu sou a presidente do Grêmio Setor Oeste. Acho que se a gente for fazer um debate sobre a militarização nas escolas, a gente poderia convocar uma assembleia com os alunos e escutar o que eles têm para falar sobre esse assunto". Aí todo mundo: "Caramba, é verdade!". Puxa, vamos escutar os mais afetados? Que ideia genial! E assim,
E já é assim, o que me fez, né, entrar na chapa foi justamente isso. E vai super de encontro com o lema da chapa, né? Nada sobre nós sem nós. Como que a gente vai falar de política para pessoas, mulheres negras, jovens, que são engajadas politicamente, sem ter presença de mulheres negras, jovens, engajadas politicamente? Então, acho que esse foi o start que me deu, né, para entrar nessa chapa. E principalmente porque quem melhor para falar sobre as minhas vontades do que eu, né? Sobre os meus ideais. Então, eu acho que é muito sobre isso, de entender que o partido precisa ser renovado, que a gente pode ser essa renovação, sobretudo porque ninguém melhor do que a gente para falar sobre as nossas vivências. Você, Samai, Então, como você caiu nesse espaço? foi meio de paraquedas. Brincadeira, assim. Eu não tive uma base tão forte Não, mas você assim, começa se dentro do apresentando, partido vamos. quanto Stephanie, vou só introduzir. Eu sou Samai, tenho 27 anos. Eu sou internacionalista e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília. E, nesse momento, eu estou cursando uma pós-graduação, especialização em Direitos, Desigualdades e Governança Climática na Universidade Federal da Bahia. E eu tenho uma paixão muito grande por meio ambiente, né? E eu trago isso junto com o meu conhecimento no debate racial, para falar sobre racismo ambiental e outras abordagens, né, que levam em consideração o impacto na vida das pessoas mais vulneráveis diante de mudanças climáticas e desastres ambientais. Bom, de onde eu venho, né? Antes de tudo, sou uma mulher preta, como diz Sueli Carneiro, entre direita e esquerda a gente continua preta, né? Eu não vim da esquerda, assim, dizendo. A minha família não tem tradição em nenhum partido, a gente não tinha essa proximidade com a, o espaço político, mas a minha família é composta por pessoas pretas que desde sempre trabalharam muito e enfrentaram muito racismo, muita dificuldade para conquistar tudo. Eu acho que eu sou a segunda geração de brasilienses, né, da minha família, porque os meus avós vieram do Nordeste, a minha avó materna veio do Goiás e tudo. Então, foram pessoas que vieram com uma uma responsabilidade, né, de não só começar a vida em Brasília, mas trazer a família, e diante de um cenário muito difícil, né, em que as pessoas da minha família não tinham acesso à educação, então muitos concluíram no máximo ali ensino médio, vinham para trabalhar como empregada doméstica, babá, enfim, militares também. E eu entrei na universidade em 2016, né, e foi quando eu passei a ter uma visão diferente sobre mim. Acho que a universidade é esse espaço que potencializa na gente, os nossos sonhos, né, mais revolucionários, e a gente se vê enquanto indivíduos, capazes de promover a mudança. Sempre tive uma visão muito crítica, mas foi na universidade que isso se aflorou, né. E olha só, eu entrei em 2016 em engenharia mecatrônica, algo que é muito diferente do que da área que eu me formei, eh, mas foi importante para eu ver o quanto mulheres negras não acessam, esses cursos de elite, né. Muito raramente tem mulheres negras ali. Eu era uma das 8 meninas numa turma de 40 estudantes, e a gente tinha 3 pessoas negras no curso, assim, nessa turma.
eram 2 meninos negros e era 3 exatamente o número de cotas que tinha para pessoas pretas, né. E eu era a única mulher negra e eu me vi em uma realidade em que eu não estava confortável, porque aquilo ali não se parecia com o lugar de onde eu vinha, com as pessoas que eu estava acostumada a conhecer na escola ou na minha rua, na minha comunidade, né, porque eram homens brancos, classe média alta, pessoas que vinham de escolas muito caras, de uma realidade completamente diferente da minha. E muito por conta disso também, eu acredito, né, eu acabei desistindo. Eu vi que aquele espaço não era para mim. Talvez se eu insistisse mais, eu seria hoje uma ótima engenheira mecatrônica e trabalhando e produzindo tecnologia e tudo mais, mas eu senti que eu queria estar próxima de pessoas como eu e discutindo, temas que tratassem sobre a minha realidade Que também, atingiam você. diretamente, né. Sim. E daí eu fui para ciências sociais, foi um processo muito maluco e depois eu consegui transferir para relações internacionais internamente. Acabei me formando em relações internacionais e ciências sociais e muito por conta dessa minha vivência diferenciada na universidade, eu não consegui compor o movimento estudantil. Uhum. Então, eu vejo que muito da base, né, de quem hoje está na militância e está nos partidos de esquerda, a maioria dessas pessoas vem do movimento estudantil, mas eu não pude, porque ao mesmo tempo que eu estava tentando trocar de curso e definir minha vida ali, eu também comecei a estagiar, participava de muitos projetos, e um desses projetos foi o que mais me aproximou, eh, do debate, né, que eu me dedico hoje, que é o debate socioambiental, assim dizendo, né, olhando especialmente para as pessoas negras, que foi o LACRE, o Laboratório de Estudos Afrocentrados em Relações Internacionais. Eu passei bastante tempo nesse projeto e a gente se dedicava à leitura e debate e construção de ideias e artigos e, enfim, materiais que a gente pudesse incluir mais autores e autoras negras no curso de Relações Internacionais, que é muito elitista também, e muito branco, né. E foi através desse projeto que eu conheci muitos autores, muitas autoras, muitas teorias, e eu fui me apropriando desses conhecimentos, né, e eu acho que isso foi transformador para mim. Mais para frente eu tive a oportunidade de entrar como assessora, né, na Câmara dos Deputados, trabalhar junto à bancada feminina, e esse foi mais um passo, eh, em direção a essa minha participação política, né, mais diretamente. E em 2022, antes da eleição, eu conversei com uma amiga do trabalho, muito querida inclusive, né, Yara, que me trouxe. Não, ela falou assim: "Acho melhor você conhecer primeiro antes de você tomar uma decisão de se filiar. É Tá, importante você conhecer internamente como funciona". tá bom, deixa eu dizer então. Eu cheguei com o interesse de compor esse partido e eu fui pedir mais informações e orientação, porque a gente estava num momento muito delicado, que não está muito diferente dos dias de hoje, né, mas, enfim, foi muito decisivo ali em 2022, a gente ter uma mobilização de pessoas que estavam ali apoiando, mas que não se comprometiam tanto. Então eu me vi nesse momento assim: "Cara, eu acho que eu posso fazer mais para eleger um presidente de esquerda para a gente vencer o fascismo". E aí foi o momento que eu entrei no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas, eu já sabia, já admirava há algum tempo esse partido, né, porque foi através das cotas que o presidente Lula trouxe ali em 2003, 2004, né. Foi através dessas cotas que eu consegui entrar na universidade,
foram muitos programas que beneficiaram a minha família e a ascensão de pessoas que vêm de onde eu venho, né? Então, isso é muito transformador e muito potente. E é desse lugar que eu venho, né? Assim, como eu entrei na chapa também é uma coisa engraçada, porque eu não fazia ideia de que nesse momento eu podia estar numa chapa, né? Nesse momento, eu digo, PED, eu poderia estar compondo uma chapa para ocupar um espaço que para mim é de muita responsabilidade. Eu ainda me vejo como alguém que é caloura dentro do partido, diante de pessoas que nasceram no partido ou que têm Isso não muda, pode ficar tranquilo. ou que tem aí uma militância de 40, 50 anos, né? Faz pouquíssimo tempo que eu estou dentro do partido. Mas, conversando com o Pedro, eu percebi que eu podia contribuir de alguma forma, porque eu quero trazer uma mudança em prol, né, da diversidade, em prol da renovação, de ter mais mulheres nesses espaços, mas eu não sabia como fazer. Uhum. Não é só se filiar, né? Porque a gente vê que a maioria das filiadas são mulheres, como na maioria da população brasileira a gente tem mais mulheres como eleitoras, mas nos espaços eletivos, nos espaços de poder, nos espaços de decisão, a gente tem majoritariamente homens. Isso é algo que na esquerda a gente esperava que fosse diferente, mas o machismo é estrutural, né? Assim como o racismo. E as mudanças têm que vir também na estrutura. Então, eu me vejo com essa responsabilidade dentro dessa chapa, sabe? De promover mais mulheres, mais pessoas negras e jovens e LGBTs nesses espaços, trazendo debates novos, porque não há nada mais antigo do que ter homens no poder, né? E é muito curioso a gente tratar sobre isso. A gente está aqui, né, na Casa GOG, é o segundo episódio sendo gravado na Casa GOG, que não só é um homem negro, mas traz para a comunidade aqui onde ele está inserido cursos e incentiva com que a comunidade participe e tenha acesso a curso de línguas, a capoeira, enfim, uma série de coisas. Eu acho que essa sua visão sobre acessar políticas públicas vem um pouco desse espírito, né? Mesmo que de uma forma geral a gente esteja aqui debatendo sobre um candidato que é branco, né? Mas também que tem uma responsabilidade muito grande, como um candidato branco, de fazer a defesa do que a gente precisa, porque muitas vezes a gente não é escutada, nem como mulher, muito menos como mulher negra, e você ter um homem branco se qualificando, se letrando, aprendendo sobre esse debate, se colocando à disposição de fazer esse enfrentamento internamente, eu também acho que é muito importante. Eu quero agradecer demais, eu conheço vocês duas, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é importantíssimo, né? Uma pontinha desse trabalho, para quem não conhece, elas fazem o Café por Elas a cada 15 dias lá na Ponta Norte, que é um piquenique, um espaço de conversa, um espaço coletivo de escuta, em que se escutam jovens, pessoas mais velhas, tentam trazer um pouco do que elas enxergam, né? Para quem está agora nos acompanhando e não teve essa oportunidade de conversar com elas lá, enxergam para o partido e para o futuro, porque talvez o que a gente acredita, e por isso que eu acredito tanto em vocês, é mais ou menos isso, é a gente se ver nesses espaços, é nada sobre nós sem nós. Eu também sou cotista, né, fui do ProUni, que é um tipo de cota diferente, mas também deixa a gente acessar, né, da onde eu vim, eu ter acesso a coisas que eu jamais imaginei que eu poderia ter. Né? Então eu fui do ProUni, eu comprei minha casa pelo Minha Casa Minha Vida, eu tive acesso a políticas públicas que na minha infância não faziam parte, né, do meu sonho, eu não achei que eram possíveis e que trazem dignidade, que fazem a gente acessar espaços e lugares para transformar não só a nossa vida, mas para transformar também a realidade das pessoas. Então, acho que a primeira pergunta para vocês e talvez, né, você, Samay, possa falar um pouco melhor sobre isso, é como é que você vê essa questão das cotas raciais, né? Em especial as cotas nas universidades, nos concursos, no setor privado, porque muitas vezes a gente escuta da sociedade, isso aí é uma miséria, isso aí é uma esmola, você é capaz, você não precisa disso. Como se o fato de você estar ocupando esse espaço por meio de uma cota tirasse a sua capacidade de estar ali,
porque você não concorreu na mesma igualdade de oportunidades que outras pessoas que estão ocupando esse espaço. Então, para vocês, a importância dessas cotas e a importância também de se reconhecer esse debate, porque muitas vezes tentam diminuir esse debate identitário, entre aspas, e dizer que ele não deveria fazer parte do nosso debate porque ele é menor, quando eu acho que ele é extremamente importante e ele tem que estar imbuído em todas as nossas conversas. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Bom, o que são as cotas, né? Eu acho que para mim é a maior ferramenta que a gente tem hoje dentro do sistema educacional brasileiro para a promoção da população negra na educação. Para mim, é a maior ferramenta para a ascensão social da população negra hoje, porque, bom, a gente sabe a história do nosso país, né? A gente sabe que Você falou do seu bisavô. É importante falar, sabe? Porque tem uma coisa que nos últimos dias tem me tocado de uma forma muito significativa, que nos últimos dias não, nos últimos anos, o óbvio ele precisa ser dito. Então, quando você fala, a gente conhece a história do nosso país, pelo amor de Deus, a gente tem que falar mais sobre a história do nosso país. precisamos. Porque as pessoas esqueceram completamente, porque a única coisa que justifica ter esquecido que realmente, qual é realmente a história do nosso país, para existir esse movimento contra cotas. Então, assim, Samai, pode falar. Sempre o óbvio precisa ser dito. Fala tudo. Tá, eu vou partir da minha realidade porque é o que ilustra melhor, assim, o meu lugar de fala, né? Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública. E o meu bisavô, ele foi filho, né, de uma mulher negra que ainda estava escravizada. Ele saiu ali da fazenda onde a mãe dele trabalhava e ele mesmo teve que ir para a capital para se registrar, para se filiar ao exército. E a partir dessa ascensão, né, que querendo ou não era uma mudança de vida, Claro. Sim. ele conseguiu construir a vida dele, a família dele. E quando eu paro para pensar que eu sou a primeira a entrar numa universidade pública, que as universidades públicas no Brasil existem desde que a gente tem a vinda da coroa portuguesa para cá, né? 1808, quando a gente tem a criação da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, e depois, no Rio de Janeiro, quando tem. Perdão, é o inverso. Primeiro no Rio de Janeiro e depois na Bahia, mas ali por volta de 1810, 1820, quando a gente tem a criação das universidades que eram espaços extremamente elitistas, era só para filhos de barões, de E filhos do masculino. filhos no masculino, homens, né, brancos e com todo o seu privilégio ali de classe e de raça. E quando eu paro para pensar que desde sempre, Sim. para a gente que é, sei lá, 5 séculos, né, de Brasil, eu sou a primeira geração da minha família a entrar numa universidade pública. A primeira mulher, até hoje, assim, se eu paro para pensar que se eu hoje tenho direito a votar, tenho direito a construir a minha vida com o apoio de políticas públicas, comprei a minha casa, estou conseguindo ascender socialmente. Eu sou a primeira geração de uma mulher negra, de mulheres negras, que consegue fazer isso na idade que eu tenho. Isso sem filhos e sem um marido, porque, graças a Deus, hoje a gente não precisa estar casada ou ter um homem mandando na gente, para a gente conseguir tirar carteira ou comprar uma casa ou ter qualquer outro direito nesse país, né? Então, voltando para o debate das cotas, eu acredito que daqui a 50, 100 anos, 50 talvez seja pouco, mas 100 anos, a gente não precise mais das cotas, eu espero.
porque aí a meritocracia, como alguns defendem, vai ser mais paritária, mais igualitária. Uhum. Mas até lá a gente precisa tratar os desiguais de forma desigual. Porque as cotas é isso, não é dar esmola, não é você favorecer alguém, é você promover justiça social para uma população que desde sempre sofreu mais e não teve os seus direitos garantidos, não teve qualquer garantia depois, né, que teve a abolição da escravatura. Não, essa população não teve acesso a nada além da sua própria comunidade. Então, por isso a gente fala, né, de fortalecer espaços negros e da gente se ajudar, porque foram nos quilombos que essas pessoas se desenvolveram. Foram em comunidades negras que uma conseguia comida e dividia com todo mundo. A outra construía uma casa e abrigava outras pessoas. Porque se não fosse nós por nós mesmos, a gente não estaria aqui para contar a história. A gente não teria desenvolvido a nossa cultura, a gente não teria desenvolvido a nossa visão de mundo, que hoje o Brasil se orgulha de dizer que é o país do samba, É né? miscigenado. É miscigenado, a gente tem uma riqueza cultural belíssima, mas quase sempre o Brasil deu as costas para essa população e só se apropriou do que essa população Ou vendeu ofereceu. carne, né? A mulher negra sexualizada, ou, né, o próprio futebol, uma série de elementos que a cultura negra colaborou e incluiu, mas que o Brasil, em uma determinada época, vendia no turismo como se os estrangeiros pudessem chegar aqui e acessar. É muito interessante essa sua fala, porque a Stephanie falou um pouco sobre a formação dela, né? Ela é advogada, mas o principal da tese dela, e aí eu acho que casa muito, essa questão do encarceramento, em especial, né, das pessoas negras, e do combate que você faz ao genocídio da população negra. Né? Então você tem um debate, a gente tem um debate sobre violência policial nas periferias, em que as pessoas negras são as mais atingidas, a morte, né, da juventude negra e o encarceramento da população negra, que ele está entremeado na história do país como vindo desse momento da história em que as pessoas escravizadas foram, entre aspas, alforriadas, mas não tinham nenhum direito, elas eram excluídas para a margem, para a periferia, eram tidas como vagabundas, eram presas se estivessem na praça, e de uma forma geral, isso acabou constituindo a população que a gente tem hoje, que é uma população racista. A gente é racista, a gente é machista, a gente é homofóbico, e não à toa a direita vem ascendendo como vem, porque essas pessoas hoje encontraram eco, encontraram voz em quem tem esse discurso, em quem diz que a pessoa negra pesa arroba, em quem faz uma série de chacotas, diz que não se casaria filho com a pessoa negra porque a pessoa teve educação. Então você tem uma série de narrativas que acabam colocando essas pessoas negras, ainda hoje, nesse século, à margem. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua tese, um pouquinho sobre como você trata sobre isso no direito. No direito, especificamente nessa área que eu pesquiso, né, eu fiquei um ano fazendo pesquisa realmente empírica, assistindo diversas audiências de custódia para entender o que acontecia naquelas audiências, porque a audiência de custódia, a gente pesquisava muito o juiz de garantias, né? Que é a figura de um terceiro elemento dentro da judicialização de uma demanda, né? Então, existe ali um terceiro elemento que é o juiz de garantias. Uhum. O juiz de garantias, que é o juiz que, em tese, era para ser um juiz que não vai julgar o caso. Neutro. Então, assim, ele participa, ele ele preside a audiência de custódia, e na hora de julgar o mérito daquele crime, não é a pessoa que presidiu a audiência de custódia. Por quê? O juiz de garantias, e aí o que eu acho maluco, bizarro, surreal, fora de cogitação. O juiz de garantias, ele tá ali para saber quais foram as circunstâncias da prisão em flagrante da pessoa. Ele vai avaliar se houve violência policial, se realmente havia um flagrante delito, aquelas circunstâncias. E ele precisa deixar claro para o custodiado, né, que aquele momento é para isso, é dele, é uma garantia humana.
A gente está tratando aquela pessoa como um indivíduo que, por mais que ele tenha cometido um delito, e aí a gente não está falando de, vai lá, defende o bandido que roubou o celular, espero que ele roube o seu. Não é isso. É a gente tratar as pessoas como seres humanos. Porque para a justiça existe a presunção de inocência, né? Então todo mundo é inocente até que se prove que não é. E aí, qual é o grande problema desse discurso? Ele é muito bonito enquanto você não é confundido com um bandido. E aí, quando você inverte esse valor de vamos presumir que ele é culpado e depois provar que ele é inocente, quando você está nessa posição, aí você entende a importância que é você ter um sistema judiciário que respeita a dignidade da pessoa humana. E aí, o que a gente conseguiu captar nesse 1 ano de pesquisa empírica nas audiências de custódia? Durante o processo, né, a gente passa por uma fase de estudo acadêmico, você faz muita leitura de artigos produzidos sobre aquele tema, e aí a gente tem um que eu não vou lembrar o nome, pela quantidade, né, de coisas que a gente leu, mas ele falava sobre a conduta policial. E aí, como os novos policiais são inseridos dentro da corporação. Sempre um policial novo, recruta, vai com um policial mais experiente. Não para você, olha esse botãozinho da viatura, acende a luz. Não é para isso. Eles falam que é um tino policial. Todo policial antigo tem esse tino policial e ele precisa passar esse tino para o policial mais jovem. E todo mundo na sua profissão adquire uma experiência e pra gente que é acadêmico, né, é bater o olho, fazer uma leitura dinâmica e entender o que está acontecendo. Mas a gente está lidando com documentos, artigos. A gente não está lidando com pessoas. Qual é a problemática de você passar o seu tino policial para um policial mais jovem? Você está transmitindo para ele o seu racismo, porque quando você transmite isso para uma outra pessoa e você vai avaliar quantas pessoas aquele policial quis abordar, e aí você vai fazer o recorte de raça, a maioria é negra. Todos os caras, não todos, né, mas a maioria que é abordada, achei sua conduta suspeita. Mas por quê? Conduta suspeita. Encosta e é assim, quando você vai conversar com pessoas brancas, um homem branco, você dificilmente vai escutar que ele estava passeando na rua e sofreu uma abordagem policial. Mas a conduta dele pareceu suspeita. Muito suspeita. Que ele estava com guarda-chuva e parecia uma metralhadora. Exatamente. Então, esse é o tipo de coisa que a gente leu, né? E era importante a gente saber essa visão policial sobre a abordagem, para quando a gente fosse lidar com a audiência de custódia, a gente saber também o que veio por trás do momento em flagrante, por exemplo. E aí o nosso objetivo na pesquisa era justamente fazer esse recorte racial. E aí tem assim, é assustador. Os juízes, eles não fazem as perguntas para os custodiados de uma forma que fique compreensível. Eles fazem centenas de audiências em um dia, e para que aquilo aconteça de uma forma rápida e volumosa, eles leem os direitos e as perguntas de uma forma extremamente rápida. Yara, eu era estudante, já estava estava inteirada sétimo ano, e eu não, sétimo semestre de direito, e os juízes falavam, eu falava, cara, impossível. E aí você se coloca na posição de que você acabou de ter a sua liberdade constrita e você tá escutando uma outra pessoa falando, você não sabe se ele é amigo ou inimigo, se ele tá ali pro seu bem ou pelo seu mal. E assim, a maioria das pessoas estavam, e é uma crítica dura, mas desassistidas, porque nem todo advogado tá preparado para lidar com uma audiência de custódia. E a gente também é feito e forjado numa sociedade que é extremamente racista. Então, como a gente é imbuído disso, é muito difícil a gente perceber que até na nossa defesa, a gente não está percebendo que ali a pessoa está sofrendo uma situação de racismo, porque ele é estrutural. Sim. Então, eu acho que é extremamente importante. Um dos debates que você falou que faz, que eu também acho que é muito importante, é um debate sobre uma linguagem mais acessível. Sim. Que é isso, eles falam muito rápido, falam numa linguagem que você não entende. Se você está lidando com pessoas que são mais marginalizadas, pessoas que estão sem acesso àquela informação, para você, que era uma aluna do 7º período, era difícil entender?
Imagina para uma pessoa que não teve acesso ao estudo, não tem acesso àquela informação, aquilo ali para ela é outra coisa. Então, eu acho que essa parte do letramento também é importante que você traz na sua pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas também sobre essa colorimetria, né? Que parece Sim. que os agentes eles têm uma tabela com cor. Definitivamente aquele meme dos Simpsons. Sim, né? Deixa eu ver qual é. Que não, você me parece culpado, você tá com atitude suspeita. Exatamente. E aí, tem um caso que é um dos casos que mais mexeu comigo justamente por conta da forma como ele foi conduzido. Quando a gente fala de população negra, é abrangente. Quanto maior o recorte, mais específico, mais difícil é lidar com o assunto. E aí a gente estava num cenário de um jovem negro, tinha acabado de fazer 18 anos. Morador de uma das nossas cidades satélites. Uhum. E aí, problema estrutural, estrutural que eu digo saneamento básico. Ainda é uma comunidade, uma RA que tem aquele espírito ainda de não chega asfalto, não, iluminação pública é terrível. E aí o que ele falou foi o seguinte, e assim, depois de várias audiências, depois de muito tempo lidando com aquilo ali, a gente conseguia perceber quem estava realmente desesperado com aquela situação e quem estava ali só como uma quarta-feira qualquer. É só mais um dia e eu já fiz isso várias vezes, então isso ficava muito perceptível. E aí o que ele contou pra gente? Ele tentou, né, se defender, até porque ele achou que todo mundo ali estava para acusar. E aí ele falou que um colega dele tinha, provavelmente algum colega envolvido com algum tráfico, algo do tipo, tinha acabado de chegar com uma arma. E aí ele ficou muito assustado. Mas aí o colega colocou essa arma na mão dele e ele ficou olhando assim a arma e desesperado, e foi na hora que a polícia apareceu. Ele nem sabia segurar a arma. Ele disse que na hora que a polícia chegou, ele estava com a arma assim. E aí ele foi preso como, aí, assim, uma série de crimes e tal. E assim, de fato, ele ser pego com aquela arma, tem a imputação do porte ilegal, ele não tem permissão, tá tudo certo. O problema é que você é o juiz responsável por analisar se a liberdade daquela pessoa oferece risco à sociedade. E aí, antes disso, ele falou que ele era o único responsável pela família. Obviamente, ele não sabia que o papel do juiz naquele momento era aquele, né? Mas ele falou que ele era o único responsável pelo sustento da família e ele não tinha um trabalho CLT, que tem aquela previsibilidade, aquela segurança. Ele fazia bicos. E aí ele ganhava R$ 200 por semana. E era o dinheiro que sustentava a casa. E aí o juiz, E aí faz aquelas perguntas rápidas, né? Houve violência policial? Você foi agredido? Fez exame de corpo de delito? Tudo muito rápido. E diz assim, vai mais um, termina isso aí logo, vamos embora. Ah, tudo bem, eu tô vendo que você é réu primário, então tudo certo. Vou arbitrar aqui uma sentença de R$ 2.000. Esse Então, menino... eu tenho R$ 800 para sustentar minha família e eu praticamente não consigo. E o senhor considera justo pagar 2.000, então me leva preso. Porque são quase 3 meses de sustento. Yara, a preocupação dele nem foi ser preso. Ele só pensava, meu Deus, quem vai levar comida pra dentro da minha casa enquanto eu estiver aqui? Óbvio que foi ser preso, né? Mas não foi nem o arbitramento daquela fiança, que ele sabia que ele não ia pagar. Ele sabia que R$ 2.000 era impossível de ter aquele valor. Mas a preocupação dele não era o que ele ia passar ali dentro. Não era todo aquela... Porque assim, eu tenho uma visão terrível de cadeia. Nada de positivo. Porque as pessoas não entendem ali como uma ressocialização, né? É um local que todo mundo que já foi condenado, que precisa cumprir um tempo de encárcere, tem que sofrer mais. Então eu acho que... Exatamente. Acho que as pessoas entendem que, tá preso, mas ainda falta um chicote pra você todo dia dar uma chicotada nas pessoas ali E é dentro. isso que tem, né? Muitos apanham, tomam banho de água gelada. Exatamente. O policial bate, marmita azeda, comida estragada.
E é um ambiente que era para ser de ressocialização. Eu tinha uma professora de direito penal que ela falava, odiava quando eu falava isso, mas problema dela, eu continuo achando a mesma coisa. Porque eu entendo muito as prisões como aquele senso comum de que é uma escola para o crime. Você tira um cara, esse indivíduo que eu tô falando, de uma realidade em que nitidamente ele não é uma pessoa envolvida com qualquer crime. Ele estava no lugar errado na hora errada. E caiu de gaiata ali naquela situação. E aí você condena ele a ficar aquele tempo até que seja feito o julgamento, né? Dentro de uma prisão, ele não vai ficar ali com os caras Ele vai legais. ser cooptado. Óbvio, óbvio. Um moleque desesperado precisa de R$ 2.000 pra sair de lá e mais de R$ 200 por semana pra sustentar a família dele. O que ele vai fazer? O que o Estado faz por essa pessoa? Coloca ela lá dentro. E fala assim, o problema é seu. E aí, qual é o problema de você não letrar, de tornar o direito uma coisa tão difícil, uma coisa que era pra ser amplo conhecimento, até porque você não pode negar, você não pode alegar o desconhecimento de uma lei. Então, se todo mundo tem que saber, se é um conhecimento que tem que ser pressuposto de todo mundo, por que é tão difícil? Sim. Porque é tão difícil de chegar até as pessoas. Porque se ele soubesse o que estava acontecendo, que aquela audiência era justamente para que ele não fosse encarcerado, com certeza a conduta dele teria sido outra. Primeiro, eu acho que ele não teria falado que ele realmente foi pego com uma arma na mão. Muito pelo contrário, ele teria focado na situação de todo o histórico que ele tem, que ele é réu primário, que ele não era uma pessoa que é envolvida com crime. Não era porque a minha pesquisa foi em 2019, né? Deus queira que realmente não tenha se envolvido. Mas a gente não tem como saber. Então, assim, o juiz não teve nenhum interesse em explicar para ele o que estava acontecendo. A defesa, como eu falei no início, né? Nem todo advogado está preparado para participar de uma audiência de custódia. Ainda que seja um defensor público, ou advogado particular também, existem perguntas que você pode fazer de maneira muito estratégica que a pessoa vai conseguir sair dali. E aí, se você não tem essa assistência qualificada, porque uma coisa é você ter um advogado, um defensor. Outra coisa é você ter uma pessoa qualificada para te defender. Sim. E aí esse é o problema. Tudo tá super, super atolado no Brasil, né? Mas eu acho que isso não é justificativa pra gente dar espaço para profissionais ruins. E aí, se ele soubesse desse espaço, eu tenho certeza que ele teria um desfecho diferente. Eu acho que essa. Tá vendo? Ela escuta Que eu tudo, sinto tá vendo? tudo e palpitando, inclusive. Eu acho que um pouco desse debate que você está falando, que faz parte de um dos debates que a gente faz, né, não só na nossa vida cotidiana, mas, né, na chapa mesmo, a gente já teve essa conversa antes lá no Café com Elas, é um pouco sobre essa questão de equidade racial, de raça, mas do racismo estrutural, de como muitas vezes pessoas negras acabam não se reconhecendo como pessoas negras, até mesmo para serem aceitas na sociedade, porque é mais fácil, né? Ela não é lida como preta, então para ela é mais fácil transitar e isso de alguma forma ajuda, né? Ela ser, entre aspas, aceita ou ser menos discriminada. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho do ponto de vocês sobre como é que a gente precisa partidariamente atuar para aumentar a representação de pessoas negras. De pessoas indígenas, enfim, dentro do partido, dentro dos cargos eletivos, dentro das direções partidárias, porque só a partir do momento que tenhamos pessoas como vocês, que foram forjadas nesse entendimento e tragam essa visão, é que a gente vai conseguir romper um pouquinho dessa estrutura que ela é, em sua maioria, de homens brancos e velhos e héteros, e a gente sabe disso, né? A política está com essas pessoas. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho sobre o que vocês acreditam que é possível ser feito para que a gente amplie nessa representação e, óbvio, né, da importância de pessoas como vocês estarem nesses processos. Olha, não é um trabalho fácil, porque eu acho que tudo é muito desafiador quando a gente tenta mudar a estrutura que está colocada, né? E como a Stephanie falou, a gente tem um racismo estrutural
que se transforma em alguns momentos em racismo institucional, que se transforma num racismo recreativo, num racismo, posso dizer, racismo eleitoral, ou o racismo em diferentes vertentes, em diferentes roupagens. E eu acho que é partindo daí. A gente tem, hoje, homens brancos de meia idade falando por nós, né? Nada sobre nós sem nós. E aí, para a gente conseguir adentrar esses espaços em que só tem esse grupo, a gente precisa desse grupo. Sim. E eu olho para o Pedro como essa pessoa que nos ajuda, particularmente eu e Stephanie, a furarmos essa bolha. Por quê? A gente precisa de educação e letramento nesse primeiro momento, né? A gente precisa que esses homens brancos de meia idade percebam que eles devem se apropriar do conhecimento racial e do privilégio que eles têm. Quando eles se enxergam enquanto privilegiados, eles, se de fato eles estão disponíveis e dispostos a promoverem essa mudança, eles vão se colocar no lugar de parceiros na luta, na causa antirracista. E parceiros não é só para falar que pessoas negras precisam ter direitos, né? Não é só para ficar na retórica. É parceiro que na trincheira vai tomar bala junto. Não basta não ser racista, você precisa ser antirracista. Tem que ser antirracista. E ser antirracista, às vezes, pode ter um preço muito alto. Sim. E essas pessoas brancas, esses homens brancos, estão dispostos a pagarem o preço alto que é? A deixar o seu espaço de poder para que uma A pessoa deixar um jovem status quo claro. que beneficia eles de todas as formas. Confortável. É super confortável. É muito bom você estar dentro de uma bolha em que a sua carinha te dá muitos votos simplesmente por você ter um sobrenome famoso. @Guilherme Sigmaringa. Pode cortar esse. Não, é depois de corda essa parte. Mas. Não, mas eu acho que o debate parte disso, né? Você tá imbuído na luta diariamente e quando você não tá, por mais que você tenha crescido dentro do partido, você não consegue entender. Por exemplo, eu tenho um filho, um adolescente. Uhum. Mas se você tivesse um filho adolescente, a minha preocupação e a sua preocupação seriam completamente diferentes. Total. Porque a sua preocupação é... Eu já tive uma amiga que me falou isso e foi muito duro ouvir isso. O meu filho não pode usar capuz. Quando ele vai para aula lá para a UNB, eu mando ele usar casaco sem capuz, mesmo que esteja frio. Porque se ele estiver de capuz, dá desculpa para a polícia chegar e dar um tiro nele. Atira e depois pergunta. E eu não quero que ele passe sobre isso. Então, o filho de uma pessoa preta ter que andar com celular ou com bicicleta e ter que carregar o comprovante, porque ela já é culpada antes da hora, ela já Não há uma presunção dela de inocência. não, a conduta dela já é considerada uma conduta ali Feita. Imagina de bicicleta, imagina com esse tênis, imagina com esse celular, com esse iPhone aí. Então, é uma preocupação que eu não tenho que ter com meu filho. Quando ele sai na rua com celular, com bicicleta, com o que quer que seja, e que uma pessoa negra tem que ter. E eu acho que é fundamental a gente fazer esse tipo de provocação, mesmo que doa internamente. Porque eu, mesmo tendo vindo de uma classe trabalhadora, pobre, de uma cidade que é periférica, sempre quando o meu currículo tinha minha fotinha ali, eu era lida como uma pessoa mais confiável, porque é uma pessoa branca. E eu tenho uma obrigação muito maior de lutar pelas pessoas negras, porque eu sei que o meu lugar é reconhecido, eu sei que eu não vou ser seguida numa loja, eu sei que a minha cor não vai chegar antes. E isso é fundamental. A gente teve a honra de trabalhar agora com a Benedita da Silva, e ela fala muito isso, ela falou assim, a minha cor sempre chegou antes. Ela falou, não adianta, mesmo quando ela estava como governadora do estado, a polícia abordava o carro oficial, fazia ela descer do carro. Ela era governadora. E ela falava, não, ele está só fazendo o trabalho dele e tudo mais. Mas a gente entende que não é só fazer o trabalho. Né? Que a nossa sociedade é racista, que a nossa sociedade é extremamente machista e homofóbica. Então,
Mais uma vez, eu saúdo vocês, porque eu acho que é extremamente importante vocês estarem nesse debate, trazer esse tipo de provocação, porque eu acho que é importante, não no sentido de alfinetar, mas no sentido de provocar uma reflexão interna para a pessoa dizer: "Cara, realmente eu tô aqui ocupando esse status quo, tendo pode ser por um sobrenome, pode ser porque a vida facilitou, porque o meu rosto é bonitinho, mas é verdade, o que ela está me falando é real, é uma provocação que é justa e que é válida, e que eu acho que é extremamente importante da gente fazer". E isso casa também um pouco com esse debate que você pode falar. Yara, só para não perder esse momento, porque tá tão rico esse Espere. debate, certamente, eu acho que isso que você falou, né, da gente ter vivências que nos distanciam da bolha privilegiada, de quem tem um sobrenome ou vem de uma família reconhecida ou simplesmente é branco, né? Tem Sim. gente que pode vir de uma classe mais baixa, mas por ser branco já tem seu privilégio. Sim. Eu falo que exige muita humildade também. A gente fala dessa autocrítica do PT, o PED é um momento que a gente olha para dentro do nosso partido para melhorar aquilo que não está muito bom, né? E o PT vem perdendo espaço, o PT vem perdendo visibilidade por um movimento, claro, um movimento do antipetismo que foi, né, um precursor assim do lavajatismo e agora do bolsonarismo, mas a gente tem um papel nesse espaço de mudar a percepção que as pessoas têm do PT. E se a gente muitas vezes pode se passar despercebido na política como um partido de esquerda, eu acho que é nesse momento em que a gente se volta para os nossos erros e tenta consertar internamente o que precisa ser ajustado. E falta humildade para a gente. Falta humildade para os dirigentes, para as pessoas, principalmente para os homens brancos petistas que estão ocupando cargos de poder, cargos grandes dentro do partido, mesmo que não sejam, né, um ministério, uma secretaria, enfim, mas que internamente têm influência. Por quê? Se é um partido que se volta para homens brancos, o que o PT está fazendo para mudar a vida de mulheres negras na base? Porque a população negra não quer ser só usuária de políticas públicas. Mulheres negras não querem só estar ali indo todo mês receber seu Bolsa Família e agradecer ao PT por ter, graças a Deus, tem, né, um presidente ou uma política trazida por esse partido que me beneficiou. Não é assim. No MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que eu também tenho o prazer de compor, a gente tem um lema: se poder é bom, preto também quer ter poder. Se o poder é bom, as mulheres também querem ter o poder. A gente não quer ser só mais número. A gente quer estar ali com a nossa carinha estampada no slogan da campanha. A gente quer estar no santinho que vai ser distribuído, mas não como laranjas, como muitas vezes usam mulheres. E nem a esquerda está livre disso, porque a gente sabe que a esquerda muitas vezes repete o que a direita vem fazendo. Então, é a gente olhar para nós mesmos, especialmente vocês que estão em cima, na direção do partido, e reconhecer o quanto a gente precisa ter humildade e o quanto a gente precisa abrir espaço. Vocês, homens brancos, precisam aproveitar do privilégio que vocês têm para puxar quem está embaixo. E eu acho que é isso que a gente traz nessa chapa de diferencial, porque os outros candidatos à presidência do PT Brasília não estão acompanhados de mulheres e de mulheres negras. Ou se tem alguém na chapa, é para cumprir cota, porque eu não vejo elas andando com eles nas trincheiras, nas fileiras, nos debates e se propondo a fazer o debate, que é o principal. Né? Exatamente. São candidaturas reborn. Mas voltando aqui, eu estava muito inspirada para falar isso. Então fala.
Eu conversei com o Pedro em dado momento, antes de compor oficialmente a chapa, e ele falou assim: Samay, eu não sou mais juventude. Eu já tô velho dentro do partido. Eu não quero mais estar nessas disputas. Mas, claro, nesse momento eu preciso estar, porque eu tenho a expertise, a vivência de partido, eu tenho a visão para, nesse momento, enfrentar os obstáculos que um candidato a presidente do PT Brasília, né, está colocado. Mas eu espero que daqui a alguns anos seja você no meu lugar, seja a Stephanie no meu lugar, porque eu preciso abrir espaço para você de alguma forma. Então cola comigo, me acompanha, você vai estar por dentro de tudo, como constrói uma chapa, como constrói uma campanha, como é que a gente faz o enfrentamento nisso, como a gente vai fazer articulação para ter apoio, como é que a gente vai dialogar com as bases, especialmente com a universidade, com a juventude, como é que a gente vai construir isso. E eu estou nesse momento aqui falando, mas eu também não está sendo um lugar de Claro. uma zona de conforto para mim, porque eu estou aprendendo muito. E às vezes eu sinto que não é para mim isso. Porque não é nos ensinado isso, não é, a política não é para as mulheres, né? Não, quando a gente vai discutir política, isso é visto de uma forma muito negativa, né? Se os dois homens saem depois de um debate e vão para um bar beber, tem uma característica. Se a mulher vai com o homem beber no bar para discutir política, é visto de outra forma. E isso tem que ser colocado porque isso nos afasta das estruturas. Não só porque as estruturas não, por exemplo, no meu caso, nunca tinha um espaço de creche. Então eu levava o meu filho e deixava ele infernizar, subir na pilastra, fazer o que ele quisesse. Porque eu queria que ele incomodasse. Mas eu não queria que incomodasse, como eu já vi muitas companheiras dizendo assim: "Ai, por que você trouxe? Devia ter deixado ele com o pai, né? Ele não tem pai?" Eu falava: "Tem, mas ele tem mãe também." E aqui é que devia ter um espaço, porque para a mulher participar da política, precisa que esse espaço aceite ela, na multiplicidade que ela tem. Então, se ele está fazendo barulho, se ele está incomodando, é porque quando a gente pensou nesse espaço, a gente não pensou no espaço que recebesse essas mulheres que são mães. Vai fazer o quê? Deixa ele bagunçar, deixa ele sujar, deixa fazer tudo. É isso. A próxima vez que fizer uma reunião dessa, pense em ter um espaço de creche. É óbvio que essa provocação que a gente faz não é uma provocação que é benquista, que é bem vista, né? Porque a pessoa está no conforto dela e essa crítica dói. Que ela fala, caramba, talvez seja verdade. Né? Como é que a gente quer que as mais mulheres participem da política se a gente não oportuniza que elas tenham um espaço de fato que as receba? Ou na própria universidade, mães que estão na universidade, ou que estão, infelizmente, no ensino médio, né? Mas como é que a gente quer agregar essas mulheres se a gente não proporciona um ambiente que vai recebê-las de verdade? Ou um ambiente seguro, um ambiente longe de machismo, um ambiente longe de assédio. Uma das opções que eu tive quando eu entrei, quando eu comecei o relacionamento com o meu companheiro, foi não dizer que ele era meu companheiro. Era não pegar na mão, não ter nenhum gesto de carinho em nenhum espaço político partidário, porque eu não queria ser taxada como uma mulher D. Ela está nesse lugar porque ela é mulher D. Ela foi para ocupar esse espaço porque ela é a mulher D. Então, eu seria reduzida e limitada a isso. Hoje, em muitos lugares, ele é reconhecido como o marido da Yara. Eu acho máximo, inclusive. Mas é uma mudança que é muito difícil você fazer. São mais de 15 anos junto para você conseguir estar num espaço desse e ser respeitada não como uma mulher D. Claro. Porque eu não sou um puxadinho. Né, eu tenho a minha própria opinião, eu tenho a minha própria decisão. Dificilmente, inclusive, a gente ficou nos mesmos lados nas disputas internas. E não era nem por uma questão de eu preciso limitar espaço, não, porque a gente não concorda. E eu não estou aqui como um apêndice, né? Eu tô Você aqui... não é uma extensão dele, né? É isso. E para as pessoas do partido, como é um partido feito de gente que tem, né, que é criado nessa sociedade, muito difícil para elas perderem todos esses preconceitos. Sim. E que são mudanças, tudo isso que a gente está propondo aqui, são mudanças que fogem o estatuto do partido. Sim. Porque Balança mais que a estrutura. gente tenha um estatuto ou documentos internos que repudiam a violência de gênero, repudiam a violência política contra mulheres, repudiam a exclusão de mulheres dos debates ou desses espaços de poder, na prática,
há essa exclusão muito naturalizada. Sim. E as pessoas estão fazendo o quê para promover mais mulheres nesses espaços? O partido está fazendo o quê? Eu não tinha essa noção da importância do trabalho que a gente tem feito nessa chapa, sabe? Porque é igual a gente comentou aqui no início, né? O óbvio precisa ser dito. E eu não tinha noção do quanto precisava ser dito, porque na minha percepção de mundo, o que a gente está fazendo é um trabalho muito óbvio, porque é o quê? Ah, você quer aproximar a base? O que você tem que fazer? Escutar a base. O que ela tem para falar? O que a gente está propondo aqui não é quebrar a estrutura de nada. É só a gente dar espaço para quem está sendo, até esse momento, prejudicado de qualquer forma que seja, dar espaço para ele falar o que está acontecendo com ele. Vamos fazer um estudo, vamos descobrir o que está acontecendo aqui nessa região, qual é o problema dessa região, qual é a dor dessa comunidade, o que eles estão. Deixa eles falarem, deixa eles falarem. E aí, eu nem comentei isso com vocês no off, né? Mas vou aproveitar para falar Era ao aqui. vivo. Joga na É, mesa. recentemente eu tive uma conversa com um companheiro de outro estado, e aí eu tava naquela de pedir voto pro pé, de falar que eu tô participando do processo. E aí ele, que interessante, me fala mais sobre essa sua chapa aí, qual a sua proposta? Aí eu comecei a falar, tava com umas, né, tinha bebido bastante, e aí a gente bebe, a gente fica, eu particularmente, eu fico muito empolgada com a minha forma de falar, e aí eu fico muito irritada também porque aqui eu tô falando e me contendo, né, pra não xingar e tudo Você mais. geralmente é tímida, né? Você é Exatamente. mais contida mesmo. E aí, na hora, eu falando revoltada, que não sei o quê. Você acha isso certo, companheiro? E tome falando com ele, estressada. Aí ele vira assim pra mim. Isso é interessante, sabia? Problemático, porque vocês estão questionando todo mundo. Vocês estão indo contra toda a estrutura do partido. Stephanie, eu não voto aqui não, mas o que você precisar de mim, operacional no dia da eleição, pode contar. Eu quero ver de perto o que vocês vão fazer. E aí eu entendi o impacto desse trabalho que a gente tem feito, que vai muito além do PED, né? Porque ainda que a gente não consiga ganhar o processo, a gente está promovendo a reflexão, a gente está incomodando, a gente tá trazendo esses assuntos ao debate. A gente tá fazendo as pessoas entenderem que ninguém mais quer ser cumprir-cota em diretório. Ou ser garrafinha, você vai lá para votar em quem eu mandei, sem nenhuma reflexão sobre isso. Que eu mandei. Exatamente. Eu acho que o gesto da Carol diz muito sobre isso. Uma mulher jovem que falou: caramba, as minhas propostas estão muito alinhadas com vocês. Peraí, deixa eu colar em vocês, porque é isso que eu acredito também. Então, eu acho que é muito importante vocês entenderem a importância dessa movimentação que vocês estão fazendo, né? E o PED passa. O PED passa, o partido não. O companheirismo, a forma como você trata o outro, não. Sim. Você pensar que isso que a gente está debatendo sociedade. Quando a gente está falando aqui sobre o genocídio da população negra, sobre violência policial, sobre a questão da periferia, a gente está falando sobre a sociedade que a gente quer. A gente não está falando só sobre a zonal do plano piloto. Até porque essa disputa, independente do resultado, a gente vai continuar debatendo política. Sim. A gente vai continuar provocando, dizendo como é importante ter mulheres e mulheres negras nesses espaços. A gente vai continuar deixando as pessoas desconfortáveis. A gente nunca mais vai ficar desconfortável para deixar o outro confortável. Sim. Esse é o nosso lema. A gente nada sobre nós, sem nós é isso. A gente não vai mais deixar as pessoas. Ah, não, isso aqui foi pactuado, é um consenso progressivo. Meu ovário. Não, o consenso progressivo você discute com a militância, e é isso que a gente está se propondo, é ouvir as pessoas, ouvir o que as pessoas têm para dizer, o que as pessoas podem agregar, porque a nossa tese dali do Brasília 4.0 é exatamente isso, é você fazer pesquisas, entender o que as pessoas estão pensando e a partir disso construir com elas o tipo de sociedade que a gente quer e que elas querem também, mas em especial é você pensar que esse processo aqui passa, mas a gente não. Vocês são o futuro do Partido dos Trabalhadores.
vocês vão herdar esse partido e vão herdar para fazer esse tipo de provocação, que é uma provocação que você não pensou antes, que eu não pensei, talvez, na minha época da juventude, né, e que outras pessoas que vieram antes da gente, que abriram um pedacinho do caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje, pensaram. Então é extremamente importante a fala de vocês e essa provocação sem medo de deixar as outras pessoas desconfortáveis. Porque tem gente que está na direção desde que o partido foi fundado. Então, a pessoa está mais de 40 anos, mais de 4 décadas ali, e está se perpetuando. E essa é uma coisa interessante, porque as pessoas continuam em chapas. O Pedro, ele é um candidato que ele tá como candidato à presidência, mas ele não tá compondo chapa. Ou seja, se ele perdeu, ele perdeu. Ao contrário de outros candidatos que têm a candidatura à presidência, mas também estão compondo a chapa, porque se perderem, ainda vão ter um espacinho de poder, ele fez esse compromisso com vocês. O meu papel é esse e o meu papel é esse porque eu quero que vocês deem continuidade, porque daqui a pouco eu já não estou mais aqui. São Sim. vocês que vão continuar. E muitos mais velhos que estão aí não estão lembrando disso, que não nasceram para semente, que a gente não fica aqui para sempre. E que são vocês que vão herdar, vocês que vão ter que discutir com a sociedade, com as jovens na base, e que vão ter que recuperar, porque a maioria desses jovens hoje não viveram os momentos que eu vivi. Então, a participação de cotas, eles chegam como se isso tudo já tivesse colocado e não tivesse sido uma conquista, um direito conquistado. Então, para ele, ali está muito confortável. Né? Não teve uma batalha para aquilo ali acontecer. Ele foi lá, ele está usufruindo, mas ele não entende que por trás daquilo ali tem uma política pública e que foi muita luta para que ela fosse conquistada. Então, vocês são fundamentais, né, na chapa sempre. E eu acho que um tema principal que a gente tem que debater aqui, antes do encerramento desse negócio, é você, Samay, você fala muito sobre a questão da preservação ambiental, sobre a questão do racismo ambiental, sobre a questão da transição ecológica justa, e a gente está vendo o mundo se deteriorando em guerras, com uma crise climática severa e que as pessoas parecem que não estão vendo o que está acontecendo, a mudança do clima, a escassez dos alimentos, inclusive por conta disso. As mulheres são as mais prejudicadas, né, nesses processos, elas sofrem uma série de violências, de estupros, e perdem uma série de direitos, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Só. É, bom, é um tema que eu gosto muito de estudar, porque eu acho que quanto mais as pessoas conhecerem, debaterem, se aprofundarem e agirem para mudar isso, a gente tem um futuro com mais esperança. E é realmente essa palavra, esperança, né? A gente está aqui trabalhando para ter um futuro com mais diversidade, com mais mulheres no poder, com mais pessoas negras nos espaços de decisão. E isso é esperança, a gente é movido pela esperança. E em Brasília a gente tem uma certa dificuldade com a questão ambiental, muito de forma muito peculiar, porque enquanto outros estados, outros municípios, né, estão enfrentando alagamento, estão enfrentando deslizamento de terras ou outras, né, outros desastres, em Brasília a gente tem uma seca que é cada vez mais intensa e isso está diretamente ligado às políticas sociais. Porque se a gente parar para pensar que na seca a gente tá andando na rua, mas vai rapidinho chegar em casa, beber uma água, tá na sombra, tá num lugar com um umidificador ali gostosinho para a gente se sentir melhor, a população em situação de rua é colocada, é deixada à míngua melhor, e vive essa seca, né, de forma muito mais intensa, adoece e é muito mais tem sua saúde muito mais comprometida por conta disso. E não apenas, né, se a gente parar para pensar em quem está produzindo alimento aqui, pode não parecer, mas Brasília tem suas áreas rurais, né, e Eu sei, eu sou de Brasilândia, posso dizer que eu sei, eu entendo sobre isso. e tem suas produções comprometidas por conta da falta de chuva, por conta da arenosidade do solo, que está cada vez mais pobre, né?
a gente tem um problema relacionado à segurança alimentar por conta da escassez de alimentos, né? Então, um problema que aparentemente é apenas climático, ele se transforma em problemas sociais, prejudicando a vida principalmente de pessoas negras, pessoas mais vulneráveis, por exemplo, em situação de rua. Os produtores rurais, em sua maioria, né, produtores de agricultura familiar, que não tem tantos recursos quanto o agro do latifúndio, o agro que tem grandes terras e um recurso muito grande para investir no conserto do solo, enfim. Encontrar solução para aquele problema que é ambiental, né? Exatamente, Sim. porque para quem tem mais recurso é mais fácil encontrar solução para esses problemas, né? E a gente também pensa em uma outra coisa, não só um problema ambiental, no caso da seca, né? Que é um problema ambiental que se transforma em problemas sociais, não existe só esse caminho, existem problemas sociais que também se transformam em problemas ambientais. Sim. Quando a gente olha para Brasília, a gente vê que a maioria das invasões começa perto de rios ou perto de parques nacionais ou reservas ambientais, porque são espaços que estão disponíveis, de certa Livres, né? forma, livres. Sim. E a falta de moradia, a falta de assistência, de políticas, né, voltadas à habitação, faz com que as pessoas procurem espaços para invadir. E isso gera a ocupação de áreas que devem, né, ou deveriam estar sendo protegidas, e faz também com que aumente a grilagem. Porque se você tem, por um lado, pessoas pobres procurando espaços para morar, a gente tem, por outro lado, pessoas ricas que, seja pelo agro ou seja por outros interesses, ocupam espaços que são da União ou do governo e vão se apropriando, vão instalando suas estruturas ali para a produção agrícola ou do pasto, né, própria criação de gado, para se beneficiar, porque depois de um tempo o licenciamento ambiental cada vez mais afrouxado vai permitir com que aquela pessoa permaneça naquele espaço. E a grilagem é hoje o principal problema ambiental de Brasília. A ocupação de terras, seja do governo ou seja áreas protegidas, né, que vão retirando a vegetação nativa, impedindo que a gente tenha mais espaços com vegetação para absorver gás carbônico e ajudar nesse processo de enfrentamento à mudança climática. Então, enquanto a gente tem vários governos no Brasil e no mundo se preocupando em aumentar a sua área verde, em aumentar a sua vegetação nativa, em replantar, em reflorestar, em recompor, né, especialmente vegetação próximas a nascentes, próximas a cursos d'água, para a gente impedir que a seca aumente. Em Brasília, a gente não vê uma preocupação do governo ibanês com esse tipo de problema, até porque ele apoia muitos empresários e muitas pessoas influentes que se aproveitam e que estão diretamente ligadas a essa invasão de terras, né, ilegal. E, ao mesmo tempo, ele não promove políticas habitacionais para a população mais vulnerável, que continua invadindo terras que não deveriam estar, né, disponíveis para esse tipo de atividade. A grilagem, ela é, enfim, né, do histórico de Brasília,
a própria construção da cidade. A Ceilândia era um centro de erradicação, né, das favelas, então juntou todas as invasões e colocou o pessoal morando ali. Brasília ostenta títulos que não deveria, né? Já teve o maior lixão do Brasil, que era o lixão da Estrutural. Hoje tem a maior favela do Brasil, que é o Sol Nascente. Então, o debate que a gente está fazendo aqui é um debate para além de uma discussão municipal, é um debate para a cidade que a gente quer, para o futuro que a gente quer, para esse DF, porque não está limitado só ao plano, as pessoas utilizam, né, o plano piloto Brasília para trabalhar, para fazer lazer, para uma série de serviços, e a gente tem que pensar nessa composição, e a nossa chapa pensa nisso para além, né? Então, eu queria ver com vocês se vocês querem trazer mais algum ponto que eu não tenha puxado aqui da chapa, da construção, da história de vocês. Queria dizer que isso aqui não é patrocínio, é que eu sou diabética, eu precisava comer, então não estamos sendo patrocinados por eles, infelizmente, mas fica aí a dica, podem patrocinar sempre. E queria ver, claro, né, se vocês querem trazer alguma mensagem, algum recado, né, para esse finalzinho aqui do nosso podcast. Fiquem à vontade para falar. Eu acho que, para além, né, do enfrentamento de várias questões, vários problemas que a gente tem, e muita luta, muito embate, a gente também vem com uma visão de ampliar, de agregar, de aproximar, né? Porque eu acho que a vida não é só luta, a vida não é só embate, só porrada, da mesma forma que a política também não é, ou não deveria ser, né? A política é uma forma da gente construir um futuro novo. E eu já tinha falado, né, da palavra esperança, mas a gente tem que trazer algo no que as pessoas podem se apegar e no que elas podem acreditar, né? E eu acho que o que a gente quer promover para as pessoas é o direito à cidade, é o direito a viver bem, é o direito a usufruir de políticas públicas que as beneficiem diretamente, é o direito de se ver representada na política e de acreditar nos políticos outra vez. Porque há muito tempo as pessoas falam que Brasília só tem ladrão, né? Porque a gente tem um Congresso Nacional ali cheio de bandido. E a gente quer ser essas figuras que daqui a alguns anos vai estar na política, seja local ou federal, que seja, e que as pessoas vão olhar e falar assim, cara, eu confio nela, sabe? Eu confio no que ela fala. Porque eu ainda acho que a gente pode restaurar a política e restaurar a confiança das pessoas. E eu convido quem estiver escutando para não apenas para conhecer mais sobre a nossa chapa, a nossa campanha, mas também para vir fazer a mudança com a gente. Que não é só votando ali no PED ou se filiando ao Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a gente construir uma articulação, né, uma irmandade de esquerda que vai estar acreditando na palavra dos jovens, que vai estar construindo conjuntamente. Se você acha que faltou alguma coisa na nossa proposta, se você acha que a gente poderia melhorar, a gente está disposto a te ouvir, porque política não é só uma competição, a gente quer promover o bem conjunto para o coletivo. E essa é a palavra, né? Coletivo, coletividade, união, a gente cresce junto à medida que a gente se junta com gente boa, gente que tem a mesma esperança e a mesma fé que a gente tem no futuro. Com certeza, acho que a gente está muito alinhado nessa mais. E a gente sempre fala que quanto mais a gente conversa, mais pontos em comum a gente encontra. E o processo ele é justamente sobre isso, sobre a gente acreditar que, sobre a gente confiar que existe a possibilidade de restaurar esse orgulho petista, né? A gente falar que é petista com orgulho. Então, eu acho que vou fazer um convite parecido com o seu, mas o meu convite é bem direcionado à militância. Filiado, filiada, se você já tem um candidato e sabe em quem você vai votar, eu espero que você realmente conheça essa pessoa e eu espero que você realmente entenda o que ele está propondo nesse processo.
Porque a gente tem que pensar, além do vou votar porque é indicação do meu colega fulano de tal, a gente não quer isso, a gente quer que você conheça, a gente quer que você faça parte do processo com a gente. Porque como a gente vai restaurar essa esperança, criar um partido em que a gente se orgulhe de fazer parte, se você não conhece a pessoa que está ali tomando as decisões por você, Sim. se você não sabe qual é a proposta dela de construção partidária, então isso é muito importante. Então, eu e a Samay estamos aqui sempre disponíveis. Café com elas está mantido. Cada 15 dias a gente está lá na feirinha da Ponta Norte, promovendo esse debate, promovendo essa reflexão, porque isso é muito importante, a gente saber quem são as pessoas que estão ocupando os cargos do nosso partido. Essa pessoa tem falado, tem encaminhado as minhas dores para frente? Não lembrar que existe uma população muito forte filiada no PT, em tal região, só a cada 4 anos o processo do PED. Aí é mole, né? Aí é muito fácil. Então, vamos tentar questionar um pouco isso daí. Não precisa. E assim, outros candidatos, outras chapas, a gente não quer criar rivalidade. Acho que a ideia de você ter um processo interno não é para você criar rivais. Porque tá chato já essas rachas dentro do partido. Gente, tão antiquado já, né? Como que você vai promover a mudança no partido se todo jovem, toda mulher negra, todo negro, toda mulher que vem falar, você trata com... Tenta desqualificar, desmerecer. Você não respeita a fala da pessoa. Como que você vai renovar o partido se você tá vinculado àquele poder e você acha que é seu, você tem que morrer agarrado com ele? Como que você vai trazer essa transformação para o partido se você não se propõe a escutar o que as pessoas têm a dizer e todo mundo que vem falar, você fica, porra, é contra mim. Não, calma lá. A gente quer construir um partido. Como que você vai construir se todo mundo, todos os seus coleguinhas pensam igual a você e tudo que você fala, ele só acena e dá tchauzinho? Poxa, não é assim que a gente constrói. A política não é sobre isso. E a gente tem muito disso no partido. Pessoas que estão ali pelo grupinho, porque todo mundo pensa igual e Gente, a gente não constrói político com igual, a gente constrói com as diferenças. Com a diferença, poxa, que realmente estava errado, vamos ter a humildade que a Samay estava falando, reconhecer o nosso erro, vamos partir para frente e para o próximo. Então, assim, te convido, te proponho essa reflexão e, sobretudo, tenho certeza que depois que você refletir, você vai ter certeza que no dia 6, a melhor escolha é o candidato Pedro, 540, chapa 640, Brasília 4.0. E se você ainda não está convencido, dá meia horinha pra gente e a gente convence. Pode procurar a gente pelas redes sociais, pode procurar a gente na Feira da Ponta Norte. Se quiser meu endereço, quiser ir na minha casa, bora lá, vamos conversar. A gente está aberta para encontrar essas pessoas para além de números. A gente não quer saber quantos votos a gente teve, a gente quer saber que fulano, ciclano e ciclano conheceram a gente, confiam na gente, porque eles enxergam que a política pode ser melhor, assim como nós também enxergamos, né? E é isso, o recado tá dado e galerinha mais velha, se lembrem, tenham humildade para passar o bastão para frente. Isso daí vai garantir a sobrevivência do nosso partido, não só a sobrevivência, como o fortalecimento do PT, né? E é isso. Eu adorei, acho que essa conversa foi muito potente. Eu acho que a gente tem que fazer mais, inclusive, porque tem outros pontos que não davam para a gente falar nesse tempo, mas que eu acho que a gente já debateu antes e vale a pena que transmita, né, pela internet, para que outras pessoas que não têm a oportunidade de estar lá no nosso café possam falar sobre isso. Deixem as redes sociais de vocês, depois os linkzinhos, para que as pessoas possam acessar vocês de uma forma mais aproximada. Eu acho isso muito interessante, muito importante. E agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelas provocações, pela intensidade do debate que a gente vem fazendo. E cada vez que a gente se conhece, mais a gente vê que a gente está alinhada. E isso é muito, muito legal. Então, muito obrigada, meninas. Muito obrigada para você que conseguiu ficar até agora assistindo a gente, acompanhando esse episódio. Se você gostou, curte, compartilha, né? Sugere debates que a gente pode fazer aqui, porque esse espaço
o podcast Trincheiras da Resistência não vai acabar com o PED. A gente vai continuar construindo o partido mesmo depois que esse processo passar. Beijo para vocês e até a próxima. Obrigada mais uma vez à Casa GOG, ao Lucas e todo mundo por toda essa estrutura. Um beijo grande. Obrigada, gente. Obrigada sempre. Desculpa, gente, eu tava passando mal.